todo mundo me odeia, nós vamos apresentar o nosso Pode tudo. Pode que não pode no nosso Pode História. Enfim, a nossa apresentação é sobre a formação da monarquia do Estado da Inglaterra. Enfim, a formação da monarquia inglesa é um processo complexo que abrange séculos de história e de evolução política, com raízes que remontam à Idade Média. E hoje nós vamos tentar resumir os principais acontecimentos que levaram à formação da monarquia inglesa. Os reinos anglo-saxões. A história da monarquia inglesa começa principalmente com os reinos anglo-saxões, que eram várias entidades políticas independentes na Grã-Bretanha, durante os séculos V e VI. Os principais reinos e mais importantes eram o Essex, Mercia, Northumbria, Kent, West Anglia e Sussex. Unificação dos reinos. No final do século VIII, o rei Offa de Mércia começou a ampliar seu domínio e tornou-se o monarca mais poderoso na Inglaterra na época. No século IX, o rei Alfredo de Wessex conseguiu repelir as invasões vikings e estabelecer uma relativa estabilidade na região. Seu neto Adelson é frequentemente considerado o primeiro rei da Inglaterra, pois unificou a maioria dos reinos Anglo-saxões. em 927. Invasão normanda. Em 1066, o rei Harold II da Inglaterra foi derrotado e morto na Batalha de Hastings pelas forças normandas lideradas por Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia. Guilherme foi coroado como o primeiro rei normando da Inglaterra, estabelecendo uma dinastia que governaria o país por muitos séculos. A consolidação do poder real. Sobre os reis normandos e seus sucessores plantagenetas, como Ricardo II e Ricardo Coração de Leão, o poder se fortaleceu. Eles expandiram o controle do rei sobre o território e estabeleceram sistemas jurídicos comuns para o reino. Magna Carta. Em 1215, o rei João da Inglaterra foi forçado a assinar a Magna Carta, um documento que limitava os poderes e estabelecia os poderes da monarca. monarca e estabelecia certos direitos para os nobres e cidadãos. A Magna Carta foi um passo importante no desenvolvimento da Constituição inglesa e influenciou a evolução do parlamentarismo. Guerra das Rosas. Durante o século XV, a Inglaterra foi marcada por um conflito conhecido como a Guerra das Rosas, uma série de guerras dinásticas entre as casas rivais de Lancaster e York, ambas descendentes de Eduardo III. O conflito terminou em 1485, com a vitória de Henrique VII, fundador da dinastia Tudor. Dinastia Tudor. A dinastia Tudor, que começou com Henrique VII, que trouxe estabilidade ao país. Seu filho, Henrique VIII, rompeu com a Igreja Católica Romana e fundou a Igreja Anglicana, assumindo assim o controle da Igreja na Inglaterra. Era elisabetana. O reinado da Elizabeth I, filha de Henrique VII, é conhecido como a Era Elisabetana e é considerado um período de grande esplendor cultural, econômico e político para a Inglaterra. Revolução Gloriosa. No fim do século XVII, a Revolução Gloriosa levou à deposição de James II e ao estabelecimento da monarquia parlamentar. Guilherme III e Maria II, ambos netos de Carlos I, assumiram o trono e o parlamento ganhou mais poderes em relação à coroa. Desenvolvimento do parlamentarismo. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, o parlamentarismo na Inglaterra foi se consolidando e o poder real foi gradualmente reduzido em favor do parlamento. A monarquia inglesa se tornou uma monarquia constitucional, com o rei e ou rainha exercendo um papel principalmente cerimonial. Monarquia contemporânea. Atualmente, a monarquia inglesa é liderada pelo rei Charles III, que assumiu o trono no ano passado. A monarquia desempenha um papel simbólico e cerimonial no governo do Reino Unido, com a maior parte do poder político sendo exercida pelo parlamento e pelo primeiro-ministro. É importante destacar que a monarquia inglesa passou por muitas transformações ao longo da história. E seu papel E seu papel influencia na política e na sociedade britânica. Continuam a evoluir até os dias atuais.
Minha mãe falou que já tá dando horário. Ui, claro que já tá no horário, você demora de... Era pra isso acabar, sei lá, 5 horas, jogado FIFA o tempo todo. Já acabou o pão, já acabou o suco, já acabou o chocolate, já acabou tudo. E isso aqui, ó, a Globo não mostra. Bora! Nós mostra. Bom dia, pessoal. Hoje, mesmo quando me odeio, nós viemos apresentar. Considerado o primeiro rei começou com Henrique VII, que... Ah, tá. Magna Carta. Duque da Normândia. Expandiram o controle do rei, um conflito conhecido como Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas era uma... Um documento que limitava poderes do monarca. E sabe... Vai. Não. Então, E o parlamento deu mais poderes em relação à coroa. Desenvolvimento do parlamentarismo. A monarquia inglesa se tornou uma monarquia constitucional. Passado. mundial com o governo do Reino Unido. Muitas transformações ao longo da história. E seu papel E seu papel influencia na política e na sociedade britânica. Continuam a evoluir até os dias atuais. Esse foi o nosso podcast.